caso das comunicações, nunca se fez nunca se tomou nenhuma iniciativa de consultar a sociedade sobre essa questão. E essa é uma questão estratégica, né? As comunicações no mundo hoje, né, têm uma importância, né, estratégica, né, muito grande, sobretudo com a revolução tecnológica no meio das comunicações, nos meios de comunicação de massa, no meio de comunicação social, e agora com a convergência tecnológica. Então, os meios hoje operam de forma articulada, integrada, e como a tecnologia, né, se intercalando, se operando ao mesmo tempo, quer dizer, como sendo um único sistema. E nunca se promoveu nenhuma iniciativa. Há 2 anos atrás, algumas entidades da sociedade civil que atuam nessa questão, né, procuraram, né, se mobilizar e mobilizar a sociedade, e nós estivemos juntos nesse esforço. Foram 3 encontros nacionais para pressionar o governo, para que o governo convocasse a primeira conferência de comunicação social na perspectiva da democratização do meio de comunicação. E uma das coisas que eu pude constatar na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática é a obsolescência total do marco legal em relação a esse tema, essa questão. Por exemplo, o Código Brasileiro de Telecomunicação é de 1962, regulamentado por um decreto de 1963. De lá para cá, teve a Constituição de 88, que tem o capítulo 5º, que é bastante avançado, moderno, e contribuiu bastante do ponto de vista do conceito da comunicação social, né, como um patrimônio público, né, como a necessidade de se eliminar os monopólios, os oligopólios desse setor, a descentralização do controle dos meios de comunicação social, de comunicação de massa. E até hoje, o capítulo 5º da Constituição Federal, que é o que trata da questão das comunicações, está ainda por ser regulamentado. Por isso que a concentração das outorgas, das concessões, é de forma muito grave, né? São 4 ou 5 grupos, né, de pessoas, de famílias, que detêm o controle das outorgas, da concessão das TVs e rádios. E agora, né, com a convergência tecnológica, vem agora, né, o sistema de telefonia, que via internet também opera, transmite informação, imagem, né, conteúdos, cultura, informação de um modo geral. Quer dizer, então, o potencial desse setor se ampliou muito, e o marco legal e o controle da sociedade sobre esses meios não existe, praticamente não existe. O marco legal está obsoleto, está ultrapassado, não dá conta das transformações que ocorreram nesse campo. E, por outro lado, você tem uma estrutura de gestão centralizada no Ministério das Comunicações, altamente manipulado e influenciado pelos meios de comunicação, tipo Globo e outros grupos poderosos da radiodifusão do país. A estrutura não tem nenhuma descentralização, já teve órgãos estaduais das comunicações sociais, hoje não existem mais. A fiscalização é feita pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, que se confessam incapazes, porque não tem estrutura nem meios para fazer essa fiscalização. O Congresso Nacional, que é quem dá o parecer pela renovação ou não das concessões, ou da concessão de outorga, também não tem condições, nem infraestrutura, de ir lá nos últimos recantos do país para ver se uma emissora está cumprindo aquilo que está estabelecido na legislação. Então é um caos absoluto, que a gente imagina que com essa primeira conferência se consiga, não diria resolver esses problemas todos, mas colocar um pouco nas mãos da sociedade civil organizada, né, o conhecimento dessas questões, pelo menos aqueles segmentos que lidam com essa questão. Por exemplo, o sistema comunitário, sistema de rádio comunitário, tem 20 mil emissoras de rádio comunitária funcionando sem autorização, sem licença, né? Foram arquivados 6.500 processos de requerimento de rádios comunitários
que ficam há anos aguardando uma posição do Ministério. E só tem menos de 3 mil emissoras de rádio comunitária autorizadas. Quer dizer, mais de 25 mil emissoras estão espalhadas pelo país, funcionando precariamente, sem licença e sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização da sociedade. Então, essa conferência, ela é a primeira da comunicação social. Ela foi uma conquista, é uma conquista da sociedade civil, está enfrentando muita resistência por parte do governo. O governo não queria convocar, ele foi pressionado, forçado, e aí no Fórum Mundial, no Fórum Social Mundial, ele declarou que ia convocar, mas só convocou recentemente é que foi convocado. Essas conferências nacionais são preparadas por conferências estaduais, regionais e municipais. O tempo já está marcado para 1, 2 e 3 de dezembro, a Conferência Nacional. O tempo é muito curto para se fazer essas conferências nos estados, nos municípios e nas regiões. Os governadores e os prefeitos, se o governo federal tem esse nível de resistência, imagina os governadores e os prefeitos às vésperas de uma eleição praticamente geral do país, que vai promover uma conferência dessas, sobretudo se ela vem por inspiração e por iniciativa do governo que está aí, e as implicações eleitorais interferem nesse jogo e nessas questões que estão dadas aí. Tem uma comissão organizadora composta por empresários do setor, pelo governo, vários ministérios, pela sociedade civil organizada. Então é uma luta, uma disputa para se conseguir uma correlação de forças que garanta pelo menos a realização da conferência. E não é por acaso que está se dando tanta resistência, está se criando tanto óbice a realização das conferências. É porque é uma questão estratégica. Eu tenho dito que mais importante que a reforma agrária, eu sou uma militante de origem, de vida, em torno da reforma agrária, eu tenho dito, se a gente fizer a democratização do meio de comunicação, portanto uma reforma nesse setor, a gente cria condições políticas para fazer outras reformas, inclusive a reforma agrária, porque o poder da mídia, o poder da formação de opinião, o poder de reproduzir ideias, valores, concepções, comportamentos, atitudes, a dominação ideológica e cultural que se faz através desses poderosos meios de comunicação, sem dúvida, cria ainda mais dificuldade, resistência, impossibilidade de se promoverem as outras reformas, inclusive a reforma política que que a sociedade está aguardando que se façam e não se faz. Então, essa a questão das comunicações, a descentralização dela, o controle da sociedade sobre ela, mas ainda é uma questão ainda pendente. Que conferência nós vamos ter? Qual o resultado dessa conferência? Nós temos que criar mecanismos de controle e fiscalização da sociedade sobre esses meios de comunicação. Basta dizer que o único mecanismo de controle social sobre as comunicações é o Conselho de Comunicação Social, que funciona ligado ao Senado, que é o Conselho de Comunicação Social, que tem a função de assessoramento ao Congresso sobre a política de comunicação. Nós não temos uma política de comunicação. E esse conselho funciona ligado ao Congresso Nacional e está com seus mandatos vencidos há quase 3 anos, porque os presidentes do Senado não convocam a comissão, não convocam a sessão do Congresso para eleger os novos conselheiros.